Fala pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Vídeo passado eu falei sobre metodologia, como fazer a metodologia de um artigo de revisão. Vocês pediram, me mandaram mensagem no Instagram falando para fazer um novo vídeo e aí agora com dicas importantes para como escolher um tema de TCC, as ideias preliminares de um TCC. Pois bem, fiz esse vídeo então, fica aqui até o final, não se esquece de se inscrever no meu canal, aqui no YouTube e também me seguir nas redes sociais aqui embaixo. Esse é só um pedacinho do meu curso online que eu estou lançando de Facilitando o TCC. Roda a vinheta. Fala pessoal, beleza? Vamos começar então com dicas importantes, Lembrando que esse daqui é toda a estrutura, tudo que acontece dentro do meu curso Facilitando o TCC, tá aqui. Facilitando o TCC, faça o seu TCC de maneira rápida, sem plágio e com nota máxima. É um curso muito legal que está pronto com 10 aulas. Essas 10 aulas vão te ensinar a escolher o melhor tema, a ter a melhor pergunta, a saber exatamente o que fazer em cada uma das sessões de um TCC. Então você não pode perder esse curso que está menos de R$100. Menos de R$100 esse curso tá. Realmente para você que está na graduação, que precisa fazer um TCC, ou que está na pós-graduação e precisa entregar um TCC de pós-graduação. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo onde eu vou trazer para vocês dicas importantes. Lembrando que essa daqui é uma pequena parte da aula bônus, que é a última aula, de como apresentar o seu TCC. Estou gravando ela aqui para vocês aqui do canal, mas ela é uma aula que está gravada com 40 minutos, inclusive, com as principais dicas de como apresentar, de como tirar nota máxima na apresentação, porque é assim que funciona. Quem compra esse curso vai ter acesso a um curso que realmente vai trazer desde o começo lá, de como escolher o tema, até aqui o final, como apresenta o seu TCC. Sem ficar perdendo horas de sono, sem nada, sabe? É realmente de maneira assertiva. Bom, primeira dica é escolha um tema que você realmente goste de estudar. Pessoal, de verdade, vai facilitar a sua vida. Não busque o orientador sem um tema. E só busque um tema que você goste de estudar. Eu gosto muito de trazer esse exemplo porque assim, isso aconteceu comigo no doutorado. No doutorado, minha tese de doutorado era estudar, comparar, na verdade, as condições de saúde de idosos com 80 anos e mais no interior de São Paulo com a capital. Era um estudo epidemiológico com uma cacetada de idosos com mais de 80 anos. Mas não era isso que eu queria, sabe? Já tinha estudado isso no mestrado, com octogenários, lá em Prudente. Eu falei, putz, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Fiquei martelando, 3 meses antes de apresentar a minha qualificação, Porque lá na USP são 13 meses que você tem que qualificar. Depois de 13 meses que você entra no programa, você tem que qualificar. Depois de 10 meses no programa, cheguei na minha orientadora e falei, professora, eu não estou gostando do meu tema, não é isso que eu quero estudar alguma coisa relacionada ao exercício, à atividade física e tal. Aí ela, tem que ser em saúde pública. Tudo bem, vamos fazer em saúde pública então. E aí a gente fez, a partir do Estudo Sabe, que eu gosto muito até hoje. Juro, eu fiz minha tese muito feliz, assim. Porque era uma coisa que eu gostava de escrever, uma coisa que eu gostava de estudar. Eu gosto ainda de estudar essa relação entre atividade física e mobilidade, atividade física e doenças crônicas, atividade física e mortalidade. Foram 4 artigos publicados a partir da minha tese, porque realmente eu escolhi um tema que eu gosto de estudar. Idosos, exercício e a relação do exercício com condições de saúde. Então é tanto que, os 3 livros publicados são voltados a grupos especiais, às doenças crônicas e tudo mais. Primeira dica, então. TCC, escolhe um tema que você realmente goste de estudar. Segunda dica, escolha o orientador que tem experiência naquele tema. Porque você vai precisar desse orientador. Mas, pessoal, não escolha o orientador porque ele é o professor mais legal. Porque ele é o professor que... porque todo mundo escolhe ele. Se todo mundo escolhe ele, ele não vai dar conta de te ajudar. É humanamente impossível ele ter 30 orientandos de TCC. Esse cara tem que ter vida. Então, escolhe o orientador que tenha experiência naquele tema, mas que também tenha tempo de sentar com você,
de refletir com você. Então, é importante um orientador que tenha tempo, tá? Caso vocês queiram que eu os oriente, sim, sem nenhum problema, eu trabalho com orientação, tá? Orientação, eu não faço TCC de ninguém, eu oriento o TCC. Então, escolha um orientador que tenha experiência naquele tema, tá? Outro ponto, comece a estruturar o esqueleto do projeto com o seu orientador. Então, vamos lá. Primeira coisa, escolhe o tema. Escolhe o tema. Já tem uma pergunta? Qual é a pergunta que você vai responder? Ah, eu quero responder essa pergunta aqui, professor. Beleza, respondeu essa pergunta? Respondi essa pergunta. Agora, desculpa, tem essa pergunta? Tem essa pergunta. Então leva a pergunta para o seu orientador. Leva a pergunta para o orientador. Levou a pergunta para o orientador? Reflete com o orientador. Não, ó, a pergunta está feita, então essa é a pergunta. Beleza. Professor, vamos lá. Vamos refletir aqui como a gente vai responder essa pergunta. Então é a sessão de métodos. Como eu vou responder essa pergunta? Tudo isso eu explico no curso, tá? Esse curso aqui, ó. Tá? Então, como eu vou responder essa pergunta? Beleza, tenho como já, ó, refletir. Ó, agora senta com o seu orientador e vai formar o esqueleto. O que é o esqueleto? Quais são as variáveis que vocês vão analisar? Como você vai medir isso? Como você vai fazer a análise disso? Na introdução, você vai ter que abordar quais tópicos na introdução. Então, tudo isso para escrever o projeto do TCC. Tá? Então, esqueleto do projeto tem que ser com o seu orientador. Senta com ele e estabelece esse esqueleto. 4. Busque referências atuais. Isso é muito comum, tá? Eu vejo muito trabalho de TCC com referência de 1990. Pô, você nasceu em 2000. Como você está buscando referência de 90? É muito antigo, já não faz sentido hoje, a não ser que sejam referências de conceitos, tá? Mas na grande maioria das suas referências, eu sempre coloco que 80% das minhas referências precisam estar nos últimos 5 anos. 80% precisam estar nos últimos 5 anos. O meu trabalho precisa ser o mais atual possível, tá? Lembre-se que livros e artigos antigos são importantes, mas quanto mais atual, melhor. O próprio livro aqui, tá? O livro de grupos especiais, esse livro aqui, ó, que eu publiquei junto com mais vários professores incríveis. Esse livro, uma das coisas que eu conversei com os professores, que nos capítulos eu me policiava, era escrever o capítulo com as referências mais atuais possíveis. Então, importantíssimo que você busque essas referências atuais. Ok? Outra dica importante: verifique as normas de TCC da sua instituição para que você já estruture a partir delas. Pessoal, o professor de orientador ou os membros da banca, eles obviamente vão corrigir o seu trabalho, a parte teórica, a parte escrita. Eles vão corrigir. Mas isso é importante. Agora, se você fizer uma boa pergunta, se você buscar o método adequado para responder essa boa pergunta e você tiver respostas dessa pergunta, sejam elas de acordo com a sua hipótese ou não, o texto em si, o membro da banca e o orientador, eles não vão ser tão rigorosos, porque a gente entende que muitas vezes é o primeiro trabalho de pesquisa, é a primeira pesquisa que você está fazendo. Então, óbvio que vão ter erros de dificuldade de fazer uma discussão, de não discutir, na verdade, de só contar a fofoca. Eu explico isso na aula de discussão. Então, vão ter erros, tá? Isso é totalmente normal. Agora, norma, quando a gente pega um TCC e esse TCC está todo fora de norma, não tá, por exemplo, tá alinhado à esquerda, não tá justificado, não tá em negrito quando tem que estar, as referências que estão no texto não estão lá nas referências, as referências que estão no texto são retiradas de blog, de Wikipedia, aí não dá, porque mostra que você não teve capricho algum com o seu trabalho. Porque se você não faz o que é estrutural, né, o que é trabalho braçal, o que não precisa pensar, se você não faz adequadamente, é porque você
tocou o barco e não estava nem aí para o seu trabalho. Então, isso tira nota. Isso derruba a nota. Porque mostra que você não se importa. Então, se você não se importa, por que eu vou me importar de te dar uma boa nota? Tá? Então, assim, ó. Mostre carinho, mostre cuidado, mostre apreço, mostre responsabilidade pelo seu trabalho. Tá? Isso é muito importante. Muito importante. Todo mundo faz nas coxas, mas isso derruba a nota. Tá? Isso. Mas o que importa é o conteúdo. Mas o conteúdo é ruim. É quase que raro um aluno de TCC escrever um TCC com um conteúdo denso, aprofundado. Novamente, porque na maioria dos casos é a primeira pesquisa. Não é... Nossa, é porque vocês são burros. Não tem nada a ver com isso. Nada, absolutamente nada a ver com isso. É porque é a primeira pesquisa de muitos, então é óbvio que o conteúdo não vai ser um conteúdo aprofundado, não vai ser uma coisa que vão ter erros. Quando eu leio um TCC de um aluno e eu vejo que não tem erros, eu pego um trecho e copio no Google. E quase sempre dá plágio. Quase sempre dá plágio. A gente sabe disso. O normal é não tá bom. Não é que não tá bom, não tá perfeito. O normal é ter erros. O normal é ter desconcordância, um parágrafo não conversar com o outro. Isso é o normal. Isso é o normal. E tá tudo bem. A questão é, isso é maturidade, isso vai amadurecendo, a escrita vai amadurecendo. Agora as normas não. Tá? As normas não. Vocês estão vendo meu gato aqui no fundo? Olha ele aparecendo no fundo. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, concentra. Sexto, revise seu texto. Assim como o quinto ponto, muitas vezes a gente chega a um ponto que não consegue mais ver os erros, então entrega para alguém ler. Namorada, amigo, namorado, marido, esposa, mãe, seja quem for, alguém que leia bem, alguém que tem uma boa escrita, pede para ler. Para duas coisas. Para te falar se entendeu o que está escrito e para corrigir erros que você já não consegue ver mais. Então, por exemplo, às vezes está lá, muitas vezes chegamos. E aí você não lê mais a falta do S. Você não lê. Mas aí quem nunca leu o texto olha e fala, opa, tem falta no S aqui. Isso acontece com todos os livros também, tá, pessoal? Isso é comum do ser humano. A gente escreve e a gente para de ver os erros. Porque a gente está tão ali naquilo, que a gente para de ver os erros. Então, sempre entrega para alguém. Sempre entrega para alguém. Isso é importante, tá? Eu já corrigi apresentação de doutorado com erro. Eu já corrigi tese de doutorado com erro. Tá? Isso é importante entregar para alguém. Por último, saia do papel em branco o mais rápido possível. Isso é muito importante. Não sabe como começar um texto? Busque nas referências como os autores começam o texto. E utilize a mesma estrutura, mas não copia nada do que ele fez. Exemplo, eu tenho um artigo publicado sobre prevalência de doenças crônicas e estado nutricional. E existe um artigo com idosos, exatamente no mesmo tema. Só que o meu é com octogenários. E o deles é com idosos normais, né? Idosos acima de 60 anos. Eu olhei e falei, eita, consigo fazer o mesmo trabalho, só que com octogenários. Bora fazer. E eu fiz exatamente igual. Só que eu peguei outras variáveis, exatamente igual a pergunta, né? A pergunta é exatamente igual. Só que eu peguei outras variáveis e tudo mais. E aí eu olhei a introdução e eu vi assim, ó, primeiro parágrafo da introdução, eles falavam sobre determinado assunto. Falei, beleza, falarei sobre o mesmo assunto. Peguei artigos que falavam sobre aquele assunto, beleza, escrevi o parágrafo sobre aquele assunto. Segundo parágrafo deles, eles falavam sobre o outro assunto. Eu fui lá, achei artigos, eu peguei a mesma estrutura. Eu escrevi esse artigo em 5 dias. Em 5 dias, porque eu tinha a estrutura pronta. Eu só peguei a estrutura e usei a mesma estrutura no meu, só que com outros artigos, completamente outras palavras, com tudo. Só que os tópicos eram os mesmos. Eu seguia o mesmo padrão e publiquei numa revista internacional. Então, sair da folha em branco é uma dica incrível, assim, porque quando a folha está em branco, você fica assim, ó, olhando pro nada e tudo te distrai. A hora que você sai da folha em branco, aí as coisas vão.
Aí as coisas fluem. Então, criem tópicos, criem estrutura, e aí já era. Aí você consegue só enxertar as coisas naquela estrutura ali, naquele esqueleto. Por que tudo isso? Por que essas dicas? Por que esse curso? E por que essa aula daqui agora do YouTube é tão importante? Porque, pessoal, lembre-se que no final do TCC... o final do TCC. A sensação de acabar o TCC, a sensação de entregar o TCC é porque você sabe que depois que você termina, é isso aqui que vai acontecer. Seja o seu título de graduação, seja o seu título de pós-graduação. E aí eu só tenho uma coisa para dizer. Esse curso vai te ajudar a facilitar a sua vida na hora do TCC. E a hora que você entregar, fique orgulhoso de você, porque você vai estar formado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade. Tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Faz esse canal chegar em mais locais, porque aqui tem muito conteúdo bacana. Vale a pena você ver o vídeo anterior sobre como realizar uma metodologia de um artigo, de um TCC, em forma de revisão, tá? Então vale a pena, curte lá também e envia pra galera da faculdade aí. Um abraço, pessoal. Até nosso próximo vídeo. Até mais.